Olá, bem-vindos a mais uma aula de produção de texto. Hoje nós vamos transformar a história em quadrinho, Teste de Coragem, que a gente acabou de ouvir, em um diálogo, em um texto em prosa. O texto em prosa ele tem início, meio e fim. Ele tem também o tempo e espaço. Ele tem os personagens, as falas do personagem e o narrador, a pessoa que conta a história, podendo ser um narrador que participa da história, um narrador personagem, ou uma terceira pessoa, uma outra pessoa que não participa da história, ok? Então nós vamos começar o nosso texto. Para transformar em diálogo, a gente primeiro pega o caderno de produção de texto, abre ele na página e coloca Escola Classe 510 de Samambaia, que é o nome da nossa escola. Depois, a gente vai colocar a data do dia de hoje, ok? 7 de outubro de 2020. E o nome. É muito importante colocar o nome, porque na hora da correção facilita, ok? Então, vamos lá. Depois disso, você pula uma linha e escreve o título do texto. Teste de coragem. Ao escrever o título do texto, você pode também pegar um lápis de cor e destacar o texto, o título do texto, o nome do texto, ok? Destaque com lápis de cor. Depois você pula uma outra linha novamente e não pode esquecer de uma coisa muito importante, do parágrafo, que é o espaço de 2 dedos que marca o início da história, que marca o acontecimento da história, ok? Como eu disse, o texto em prosa, ele tem um narrador. Lá na história em quadrinho, nós tínhamos os desenhos que nos mostravam o tempo e o espaço, quando e onde estava acontecendo a história, né? A gente conseguia enxergar através das imagens da história em quadrinhos. Aqui não tem imagem. Então, nós precisamos do narrador para contar o que está acontecendo e localizar o leitor do texto, ok? Então, vamos lá. O narrador vai começar a contar a história. Então, ele começa com um parágrafo e começa descrevendo quando e como aconteceu. Numa noite de luar, Cebolinha, Cascão e Fabinho, que são os personagens da história, estavam caminhando pela mata do bairro, indo para o clubinho, e Fabinho disse: então este é o primeiro parágrafo. Eu deixei o espaçamento, eu não preciso colocar nada aqui na frente, né? Só o espaçamento. Coloquei os personagens, o tempo. Na noite, aconteceu a história durante a noite, né? O que eles estavam fazendo? Caminhando pelo bairro, né? E indo para onde? Para o clubinho. O Fabinho disse: então agora quem vai falar é o Fabinho. É o personagem. E essa fala já está escrita na história em quadrinho lá, tá lá no balão de fala. Então, como é que eu vou transcrever do balão de fala para aqui? Então, primeira coisa é colocar uma pontuação bem conhecida chamada travessão. O travessão indica a fala do personagem. Então, eu coloco o travessão, deixo o espaçamento de 2 dedos, é claro, estava esquecendo. Depois, eu coloco o travessão e escrevo a fala do jeito que está lá no balão, bem assim, ó. A gente não pode deixar isso para amanhã? Essa é a fala que estava lá no balão. Coloquei a pontuação que estava lá e troquei o balão pelo travessão e pelo espaçamento, ok? Aí, o narrador entra em ação. Ele vai falar com quem descrever o que acontece no próximo parágrafo. E o Cebolinha respondeu. Então, a fala do narrador, ela não pode vir misturada com a fala do personagem. Aqui sobrou linha, vocês perceberam? Mas eu não escrevo aqui na frente, porque aqui é a fala do personagem. Aqui é a fala do narrador. Então, são coisas diferentes. Eu tenho que mudar a linha, deixar o espaçamento de 2 dedos e escrever. E o Cebolinha respondeu. 2 pontos, porque o Cebolinha vai falar. Então, esses 2 pontos indicam que a próxima linha tem que ter uma fala. Então, tem que ter um travessão e não posso escrever na frente, ok? Então, vamos lá.
vou transcrever do mesmo jeito que tá lá no balão. Eu coloco o travessão e escrevo. Não, os rituais de iniciação não pode ser feito à meia-noite. Aqui é um balão. Só que o Cebolinha continua falando no outro quadrinho, no outro balão. Como o personagem é o mesmo, depois da pontuação de exclamação, eu continuo na mesma linha. Por quê? Mudou de personagem? Não, não mudou. É o Cebolinha. Então eu continuo na mesma linha porque é o mesmo personagem. Essa é a primeira prova de colagem. Então a gente tem umas palavras aqui que elas estão em negritos, porque o Cebolinha, a gente tem que lembrar que ele troca o R pelo L. Então ele fala de forma diferente, né? Então como a gente está transcrevendo as falas, a gente tem que copiar do mesmo jeito que está lá dentro do balão, ok? Então o Cebolinha terminou e para que não fique muito longo, o narrador vai continuar contando a história. Cebolinha continuou andando e falando. Então, ó, como é fala do narrador, nós temos que mudar a linha, deixar o espaçamento de 2 dedos e escrever, ok? Cebolinha continuou andando e falando. 2 pontos, porque a fala do Cebolinha ainda vai continuar. Na outra linha, travessão. No nosso clube, não se admite medrosos e covardes, que 3 pontinhos. Neste momento, Cebolinha foi interrompido. Ele foi interrompido por alguma coisa. Então, o narrador, ele tem que contar, porque a gente não está vendo o que está acontecendo. Lembra que lá na história em quadrinho a gente consegue enxergar as imagens? Aqui não. Então, você, como narrador da história, tem que contar tudo para que quando eu, leitor da história, consiga entender o que está acontecendo na história. Então, o narrador vai ter que contar o que Cebolinha viu e que interrompeu a fala. Então, vamos ver. Foi interrompido pela figura do chaveco de cueca com uma vela na mão e um pau com um pano amarrado na ponta, quando deu um grito. Então, essa fala do narrador é importantíssima, porque ela contou como, que ele foi interrompido pela figura do chaveco de cueca com uma vela na mão e um pau com pano amarrado na ponta, quando deu um grito. Então aqui, ó, Cebolinha vai gritar. Se ele vai gritar, eu não posso misturar na mesma linha do narrador a fala do personagem. Então eu vou para a linha de baixo, coloco o travessão, depois do espaçamento de 2 dedos e escrevo o grito do Cebolinha, ok? Deu uma... Então, ele dá um grito aqui, o Cebolinha. Ih! Cebolinha deu um grito, o que vai acontecer agora? O narrador vai ter que falar, não vai? Então, vamos ver. Foi quando Fabinho falou. Então, o narrador, ele continua contando a história. E lembrando que ao contar a história, aqui é só uma palavra, o grito, mas eu não posso botar na frente. Tem que ir para a linha de baixo, porque é o narrador. Coloco a letra maiúscula e escrevo. Foi quando o Fabinho falou. Agora eu vou transcrever o que está lá na história em quadrinho, dentro do balão da fala do Fabinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o travessão e escrever igualzinho tá dentro do balão da fala. E aí, é com você. A partir daqui, você vai colocar a fala do Fabinho e vai continuar contando a história, sendo o narrador da história. Então, o que você vai fazer? Você vai copiar a história do jeito que tá até aqui e a partir daqui você vai escrever o final da história, transcrevendo as falas e sendo o narrador da história, ok? Ao terminar, mande as fotos. Lembrando que toda vez que for a fala do personagem, parágrafo, letra maiúscula e travessão. Quando for a fala do narrador, parágrafo, letra maiúscula. Não precisa de travessão, ok? Cada acontecimento, parágrafo diferente. E até mais. Termine o texto
e envie as fotos, ok? Beijinhos e tchau!